E agora para falar de um assunto que tem aí causado muitas dúvidas, as mudanças na aposentadoria. De acordo com a proposta do governo, o cálculo progressivo que muda o fator previdenciário leva em conta aí o tempo de contribuição e também a expectativa de vida do brasileiro. Bom, para entender o que muda com essa nova fórmula, é que a comunidade convidou o advogado previdenciário, também professor aqui da instituição, doutor Hernani Pera. Prazer recebê-lo no Comunidade hoje, doutor Hernani. O prazer é meu, Adriana. Espero poder contribuir com todos acerca dos esclarecimentos que são necessários aí nesse momento de tanta mudança. Sem dúvida. E realmente, né, existem aí vários pontos de interrogação na cabeça das pessoas, principalmente aquelas que estão aí na iminência de se aposentarem, não? Então, para a gente começar o nosso bate-papo, doutor Hernani, a primeira pergunta é: agora eu vou ter que trabalhar aí até os 85 anos para me aposentar? Essa é a pergunta que muita gente tem feito. Não é bem assim. A idade hoje não é um elemento, não é um requisito para que a pessoa possa se aposentar por tempo de contribuição. Então, hoje, para que o homem se aposente nessa modalidade de aposentadoria, é necessário que ele contribua 35 anos e a mulher 30 anos. Isso não mudou. Isso não mudou. Então, o tempo de contribuição não muda. Não muda. Ao mesmo tempo, a idade continua sendo irrelevante para a concessão desse benefício. Na realidade, a mudança que há é na fórmula de cálculo do benefício. Então, você não vai precisar trabalhar ou esperar os 85 anos para se aposentar. Agora é feita uma soma do fator previdenciário com o tempo de contribuição, com a idade, melhor dizendo. Na realidade, uma vez que o homem alcance 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos, ele tem a possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição. Regras atuais, antes dessa medida do governo, a pessoa poderia se aposentar e seria calculado o benefício dela levando em consideração todos os salários que ela verteu desde o Plano Real, desde julho de 94. Seria feita uma média dos 80% maiores salários e após a obtenção dessa média, seria aplicado o fator previdenciário. O fator previdenciário, assim, vinha justamente para dissuadir, para fazer com que a pessoa não se aposentasse tão cedo, já que não havia um requisito, não há como exigência uma idade mínima. Doutor Hernani, para o pessoal que está chegando em casa agora, que está ligando a televisão, que está vendo o nosso bate-papo e ainda não se situou exatamente do que estamos falando, né? Já que o senhor mencionou muito aí o fator previdenciário, dá para explicar para quem está em casa e o que significa na prática o fator previdenciário? O fator previdenciário é um redutor. Ele veio justamente para que as pessoas esperassem um pouco mais para se aposentar. Então, conforme a pessoa, levando em consideração a idade da pessoa, a quantidade de contribuições que ela verteu e também a expectativa de sobrevida, ou seja, quanto que ainda ela iria viver, de acordo com o IBGE, é feito esse cálculo. E esse cálculo, ele serve, em última análise, para aqueles que queiram se aposentar um pouquinho antes, para reduzir o benefício deles. Olha, certo. E agora, quem ganha com essas mudanças todas, doutor Hernani, que estão acontecendo na aposentadoria? Adriana, o objetivo, na verdade, essas mudanças, elas vêm justamente para modificar e permitir que haja uma escolha do segurado entre utilizar o fator previdenciário ou não. Então, aquele que não deseja utilizar o fator previdenciário, ou seja, esse redutor, ele terá que contar com uma somatória de tempo de contribuição mais idade. E essa somatória chega a 95 anos para o homem e 85 anos para a mulher. É o critério usado na regra 85-95. Exatamente. É esse o critério hoje utilizado para que o fator previdenciário não fosse aplicado. Agora,
pelo sistema antigo, doutor Hernani, em que situações que o fator previdenciário ele é vantajoso? O fator previdenciário, ele exige que a pessoa fique mais tempo trabalhando e espere mais pela aposentadoria. Para você ter uma ideia, Adriana, uma pessoa que começasse a trabalhar aos 18 anos, um homem, por exemplo, e encerrasse o seu trabalho aos 53, ou quisesse se aposentar aos 53, ou seja, com 35 anos de tempo de contribuição, se o trabalho fosse ininterrupto, hoje o fator previdenciário acarretaria uma perda de aproximadamente 35% do seu benefício. Isso quer dizer que o fator previdenciário ele passa a ser vantajoso somente quando a pessoa protela a sua aposentadoria e efetua contribuições num número considerável. Para você ter ideia, Adriana, hoje, para que o fator previdenciário não cause um prejuízo à aposentadoria de um trabalhador, ele tem que contar com 64 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição. Aí a soma... Não é soma, porque daí nós aplicamos essa fórmula matemática. E essa fórmula matemática não traria mais prejuízo, porque chegaria aproximadamente a 1. Daí não daria prejuízo na aposentadoria do trabalhador. Olha só, interessante. Essas regras novas, elas ainda já estão valendo, melhor dizendo? Já estão valendo. A medida provisória, ela é de 17 de junho desse mês, né? Pouco tempo. E desde essa data já está em vigor. Ela já está em vigor, portanto, o trabalhador que quiser, que entender que já alcançou a regra 85 ou 95, pode pleitear o seu benefício nesses termos. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos por um rápido intervalo, doutor Hernani, no próximo bloco a gente vai explicar exemplos, né, dar exemplos na prática e fazer algumas perguntas ainda para continuarmos aqui tirando as dúvidas mais frequentes sobre este assunto da aposentadoria. Combinado? Certo, Adriana. Então não saia daí que no próximo bloco a gente continua tirando essas dúvidas aí sobre a aposentadoria aqui no Comunidade. A gente volta já já. Estamos de volta com Comunidade desta terça-feira e a gente continua falando das mudanças na aposentadoria, né? O tempo de contribuição, ele deve ser somado à idade pela nova metodologia, viu, gente? Homens podem se aposentar se o resultado der 95 anos e mulheres 85. É a regra, né, atual aí que está valendo já dessa medida provisória do 85-95. E aqui no estúdio esclarecendo essas dúvidas todas, né, pra gente, eu estou recebendo o doutor Hernani Pera, advogado previdenciário. Doutor Hernani, a gente falava no bloco anterior justamente de trazer exemplos na prática para quem está em casa poder de uma forma bem didática entender, né, de uma vez por todas, essa questão do fator previdenciário e essas novas regras, essa contagem aí, essa soma da idade com o tempo de contribuição. Certo. No dia a dia nós encontramos situações das mais variadas. Pessoas que nunca recolheram, pessoas que recolheram um tempo. Na realidade, a aposentadoria por tempo de contribuição continua com a exigência de que a mulher chegue aos 35 anos de contribuição e o homem aos 35. Isso não muda, Adriana. O que muda é o cálculo como se dará isso, com ou sem o fator previdenciário. Então vamos imaginar que alguém não esteja disposto a chegar aos 95 pontos, ou a mulher não esteja disposta a chegar aos 85 pontos. Uma vez que o homem alcance os 35 anos de tempo de contribuição, ou a mulher 30 anos, ela já pode se aposentar. É claro que, se ela não chegar a isso, ela vai se submeter a um redutor com a incidência do fator previdenciário. E esse fator previdenciário, ele acaba por, de certo modo, reduzir o benefício se a pessoa for mais jovem, se a pessoa tiver uma contribuição básica, né, dos 30 ou 35 anos. Então, na realidade, não há como nós falarmos que é melhor necessariamente, essa regra realmente veio beneficiar ou não, porque muitas vezes a pessoa prefere ter uma redução no seu benefício a aguardar tanto tempo. Então, porque na realidade, às vezes esperar tanto tempo
não é o mais viável para a pessoa. Não é mais interessante. Não é né? tanto interessante. E na prática nós observamos isso. As pessoas preferem se aposentar antes e ter um benefício menor a aguardar mais tempo e o benefício melhorar. Isso é uma constatação que nós observamos no dia a dia. É uma opção que a pessoa tem. E essa regra, vinda como medida provisória, visa justamente dar mais uma opção ao aposentado. É claro que os demais benefícios não se alteram com isso. A aposentadoria por idade não foi modificada com essa medida provisória. Então, o homem que tiver 65 anos de idade, trabalhador urbano, que tenha 15 anos de contribuição, ele já pode se aposentar. A mulher que tiver 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, ela também pode se aposentar, independentemente desta regra, 85 ou 95. Pois na verdade, o governo até justificou muito dessas mudanças todas, doutora Hernani, com o fato de a expectativa de vida hoje do homem, né, ter aumentado, né? Mas e a gente faz uma pergunta, e se amanhã ou depois a expectativa voltar a diminuir? Como é que fica? Pois é. Essa questão que envolve o aumento da expectativa de vida é um argumento utilizado pelo governo desde 99, quando criou o fator previdenciário. E é uma constatação, de fato, a longevidade é cada vez maior. É verdade. Né? Nos países europeus, por exemplo, a longevidade lá, ela alcança níveis que nós alcançaremos por volta de 2000, segundo projeções do próprio IBGE, por volta de 2040, 2050. Então é realmente algo que o governo deve se preocupar. Talvez não seja esse o melhor meio, o melhor mecanismo. É porque não faz muito tempo, né, que a expectativa de vida girava em torno dos 70 anos, né? Exatamente. E agora já está girando em torno de 80, né? Já se fala em 85 anos. Para essas gerações, né? Hoje está em 72, 73 anos. E para essas gerações novas, eu tenho a impressão que chegará realmente por volta de 80 anos, 78, 79, 80 anos. Então, realmente é uma necessidade, é necessário que o governo apure, né, e viabilize o melhor meio para a Previdência, né, para manter o rígida a Previdência. Agora, doutora Hernani, essa mudança toda, quem já fez o agendamento, né, que estava na iminência de se aposentar e que fez o agendamento, pode já se beneficiar dessas novas regras? Há a consideração de que no momento que a pessoa faz o agendamento, ela já teria supostamente direito ao benefício, se esse benefício for concedido. De outro modo, se a pessoa faz o agendamento hoje e ela é atendida daqui 30 dias, o governo paga o benefício desde a data do agendamento. Então, como que funciona a incidência dessas regras diante disso? É necessário, para que as pessoas, os segurados, se beneficiem desta nova regra, que o agendamento tenha ocorrido depois do dia 17 de junho, que foi a data da publicação da medida provisória. Então, aqueles que fizeram o agendamento um dia antes, tem que colocar a data do dia 18. Eles não poderiam se beneficiar dessas novas mudanças. Mas aí muito se ouve falar que é só pedir a alteração na data para o dia 18, né? Há essa possibilidade, né? É um instituto chamado de reafirmação da data da entrada do requerimento. Então, ele solicita que seja, então, modificada a data para o dia posterior, o dia 17 ou o dia 18 de junho. Agora, doutora Hernani, essas mudanças aí, elas podem render muitas ações na justiça, na sua opinião? É provável que sim, Adriana. A medida provisória, ela é uma medida precária, que deve ser confirmada pelo Congresso Nacional. Ela tem vigência por 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Então, num caso como este, se essa medida provisória for confirmada pelo Congresso Nacional, talvez aqueles que talvez estivessem nessa situação, 85, 95, mas não foram contemplados por esta regra, talvez pudessem pleitear uma isonomia, uma igualdade. Porque não seria justo, talvez, tratar pessoas na mesma situação de forma tão desigual. Tá certo. Bom, agora fica aqui um momento para que a gente
considerações finais desse nosso bate-papo, por favor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e acho que todo aquele que se estiver numa situação em que desperte uma dúvida, que tem interesse de verificar as suas questões previdenciárias, é necessário buscar um profissional, né? É necessário que ele entenda bem o que está fazendo, porque a aposentadoria é um ato extremamente importante na vida da pessoa. E muitas vezes eu constato no dia a dia que as pessoas fazem essa decisão de forma afoita. E isso rende um sentimento, uma sensação de total desconforto, né, e desguarida. Então, antes de decidir por se aposentar, é necessário realmente que o segurado venha tomar conhecimento de todas as possibilidades e ter realmente a convicção de que aquele é o momento para se aposentar. Tá certo. Doutor Hernani Pera, gostaria de agradecer a sua participação no programa de hoje, no Comunidade de hoje, tirando as nossas dúvidas aí sobre as mudanças na aposentadoria. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Desde já, a gente já faz um convite novamente, né, de voltar ao programa, porque com certeza dentro de aqui mais alguns dias ainda esse assunto vai continuar repercutindo e a gente quer falar mais a respeito. Muito obrigado, Adriana, pelo convite. Tá certo, obrigada. Conversei com o advogado previdenciário, doutor Hernani Pera, também professor aqui da instituição, e a gente falou aí das novas regras na aposentadoria.